Deu ruim. Zenit responde, o Flamengo pede valor astronômico pelo Claudinho e desanima dirigentes do Mengão. E aí eu vou dizer uma parada, o Flamengo é bom que tenha um plano C, porque senão vai ser mais uma janela de transferência que o Flamengo vai passar sem conseguir contratar aquele reserva para Georgian de Arrascaeta. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira, estou aqui no aeroporto do Galeão, estou embarcando agora para Porto Alegre. Amanhã tem Grêmio e Flamengo, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, e é claro que nós estaremos lá em Porto Alegre fazendo toda a cobertura desde a chegada do Mengão hoje, até o dia do Mengão amanhã, até o pré-jogo, até o pós-jogo, trazendo tudo para vocês, é claro, com muita responsabilidade e também com muito respeito ao torcedor rubro-negro. Por falar nisso, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento e você não paga nada. Então não é inscrito? Botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. A programação do Flamengo treina agora de manhã, viaja hoje já no começo da noite e chega bem tarde lá em Porto Alegre. É claro, a gente está aqui no aeroporto, já estamos indo agora para chegar antes do Mengão e fazer toda a cobertura para vocês, como é que tá a cidade. Vamos lá para a porta do hotel hoje, mais tarde, para fazer a cobertura da chegada do Flamengo e deixar vocês, é claro, por dentro de tudo, de todo o clima para essa semifinal da Copa do Brasil, tá certo? Não deu like ainda? Dá o like aí porque tem muitas notícias. Começar falando sobre o Campeonato Brasileiro, né? Porque ontem terminou a 16ª rodada e eu vou dizer, cara, aconteceu um milagre. O Curitiba ontem venceu por 2-0 do Fluminense, assim, uma vitória que para o Flamengo foi importantíssimo. Por que, Flazoeiro? O que tem a ver Fluminense? O que tem a ver Fluminense e Curitiba com o Flamengo? O negócio é que o Fluminense, se ganhasse ontem, iria a 28 pontos. Ficaria com a mesma pontuação do Flamengo. Curitiba conseguiu vencer aí, o Curitiba chegou a 14 pontos. Se ganhar mais uma, sai da zona de rebaixamento. Bom, a situação é a seguinte, o líder, Botafogo com 40 pontos. Depois tem Grêmio com 29, Flamengo com 28, é o terceiro colocado. Palmeiras é o quarto colocado, também com 28. Depois tem Atlético Paranaense com 26, São Paulo com 25, Fluminense com 25, Red Bull Bragantino também com 25, Fortaleza com 23 é o nono colocado. Internacional de Porto Alegre com 23 é o 10º colocado, depois vem o Cruzeiro com 22, 11º colocado. Depois vem o Cuiabá com 22, 12º colocado, e depois tem Atlético Mineiro com 21, Santos com 17, Corinthians com 16 e Goiás. É o último time fora da zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento está Bahia com 14, Curitiba com 14, América Mineiro com 10 e segurando a lanterna, Vasco da Gama tem apenas 9 pontos, sem conseguir marcar sequer um gol em São Januário durante esse Campeonato Brasileiro. E disseram ainda que as coisas iam melhorar esse ano. Bom, falar aqui do mercado da bola, porque o jogador do Flamengo está de saída, mais um jogador de saída do Flamengo. Trata-se agora do Keder, né? Ele joga na base do Mengão, ele tem 20 anos, joga no sub-20 do Mengão, e a situação é a seguinte, esse garoto ele veio para o Flamengo, quando ele veio do Cuiabá, e ele veio como uma joia, assim, todo mundo tinha muita esperança nele, uma joia tá chegando e tal, chegou a disputar algumas partidas pelo profissional do Cuiabá, só que quando ele chegou no Flamengo, ele sofreu algumas lesões. E aí acabou que ele não conseguiu rodar, não conseguiu ter uma rodagem, não conseguiu ter uma sequência nas categorias de base do Flamengo e está agora se reforçando, está saindo agora do Flamengo para poder jogar nas categorias de base do Curitiba. A situação é a seguinte, o Flamengo topou liberar o jogador e manteve ali uma parte do seu percentual para uma venda ou para uma negociação futura. Tomara aí que dê tudo certo para o garoto, infelizmente aqui no Mengão ele não conseguiu rodar e acabou tendo que sair agora, vai para o Curitiba, desejo ele muita sorte na carreira dele. Outra situação é que o Flamengo ontem assinou o contrato profissional, o primeiro contrato profissional do lateral direito, Gustavo. A situação é basicamente a seguinte, Gustavo Souza, ele joga no sub-17 do Flamengo, assinou ontem o primeiro contrato profissional e um contrato de 3 anos, ou seja, até ele fazer 20 anos,
ele vai estar aí com a gente no Mengão. É claro que com 20 anos é aquela fase de transição, né? Da base ali para o time de cima no profissional. Torcer também pelo garoto para que ele consiga desempenhar muito bem no Mengão. Falando ainda da base, o Flamengo monitora a situação do Atlético Mineiro com o Rodrigo Muniz. Isso porque o Atlético Mineiro está interessado na contratação do atacante. Aí você pergunta, Flazoeiro, mas o que a gente tem a ver com isso? Tudo, porque o Flamengo tem 25% de uma negociação futura do Rodrigo Muniz. A situação é essa, Rodrigo Muniz está jogando hoje a segunda divisão lá da Inglaterra, né, que é a Premier League é a primeira. Na segunda divisão eu esqueci como é que fala o nome da liga, mas está jogando lá. O Fulham subiu para a Premier League, mas emprestou ele para uma outra equipe de segunda divisão e a ideia é que ele seja vendido para o Atlético Mineiro. Caso a negociação ela ande para frente, caso transcorra essa negociação, o Flamengo vai botar uma bagatela aí para dentro nos cofres. Bom, vou falar agora sobre a situação do Claudinho, porque assim, o Zenit respondeu ao Flamengo. O Flamengo mandou uma proposta, 15 milhões de euros, o Flamengo topa até chegar a 18 milhões de euros e o Zenit deu uma resposta dizendo assim, meu camarada, a gente quer 25 milhões de euros, ponto. 25 milhões de euros, para quem não está ligado, é 130 milhões de reais. E daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, hoje é dia 25, está faltando apenas uma semana para acabar a janela de transferência. Nessa uma semana, o Flamengo pode buscar um plano C e contratar um jogador, ou não. E a janela terminar sem o Flamengo contratar aquele tão sonhado reserva para Georgiano e Arrascaeta. E daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro que assiste a gente, pagaria 130 milhões pelo Claudinho? Coloca aqui nos comentários. Foi o valor que eles ofereceram e aí o Flamengo já decidiu que esse valor não vai pagar. O Flamengo vai fazer uma contraproposta. E aí é o que eu digo, vai chegar a 18 milhões de euros, talvez com alguma premiação, com alguma coisa ali, com algum bônus, chegue até a 20 milhões, mas acredito que muito mais do que isso, o Flamengo não vai nessa negociação. Uma outra situação que aconteceu é correspondente a Wendel. E aí a gente tem que explicar para vocês qual é a real situação. O Wendel já está lá para poder se apresentar ao Zenit. A ideia é que ele mesmo vá ao CT hoje para poder tentar conversar com o pessoal lá. Porém, tem uma outra questão envolvendo ainda essa situação clara do Wendel, é que hoje tem jogo do Zenit. Então, provavelmente hoje não vai andar muitas coisas para o lado do jogador. O Flamengo fez uma proposta oficial ao Zenit pelo jogador de 13 milhões de euros, 67 milhões de reais. O negócio do Flamengo chegar e falar assim, irmão, vou fazer o seguinte, 13, te dou mais 17 no Claudinho, 30 milhões de euros, libera os dois. Não sei se o Flamengo vai conseguir fazer esse pacotão, esse acanhado. Só que hoje, dia 25, 8h20 da manhã, quando eu estou gravando esse vídeo, hoje, o Wendel está mais perto do que o Claudinho. Muito mais perto, inclusive, do que o Claudinho. Por quê? O Zenit quer negociar o Wendel. É desejo do Zenit negociar o jogador, o que não acontece com o Claudinho. O Claudinho é um jogador importante para o Zenit. O Claudinho é um jogador que, assim, o Zenit tem um cuidado maior. O Zenit cuida, porque é uma posição difícil. Então, assim, a situação é essa. Eles pediram 25 milhões de euros, o Flamengo ofereceu 15, talvez chegue a 18, até 20 milhões de euros, nada muito mais do que isso. E tem uma proposta oficial agora pelo Wendel de 13 milhões de euros. É a gente aguardar, lembrando que essa semana vai ser uma semana agitada. Vai ser uma semana em que as coisas, com certeza, elas vão acontecer. Por isso que a gente está até... Estou gravando aqui do aeroporto logo para mantendo vocês bem informados e aquilo. Na medida que as coisas forem acontecendo, obviamente, a gente vem trazendo para vocês e a gente vem mantendo vocês por dentro de tudo que está se passando, tá certo? Bom, o técnico Jorge Sampaoli está pressionando a diretoria pedindo reforço. Janela vai se acabando, ele sempre pressiona a diretoria pedindo reforço. Ele quer muito um volante que consiga voltar, receber a bola e armar o jogo. Ele quer muito um jogador nessa posição. Para ele, esse jogador que chegasse que iria substituir o Arturo Vidal. Esse jogador que chegasse seria o substituto do Vidal. Essa é a ideia dele e a gente segue aguardando para ver o que a diretoria vai fazer. Como eu disse, lembrando que só falta uma semana para terminar a janela de transferência. Bom, vou partir agora, meu voo é daqui a 1 hora.
tô indo para Porto Alegre, chego em Porto Alegre daqui a pouco, se Deus quiser. O Flamengo só vai chegar hoje à noite e nós estaremos, é claro, em toda a cobertura do Mengão, trazendo todas as informações, deixando vocês por dentro de tudo dessa semifinal de Copa do Brasil. É um jogo importante, amanhã o Flamengo tem que ter outro comportamento, amanhã o Flamengo precisa vencer a partida, tá certo? Vou ficando por aqui, galera, muito obrigado por tudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, bastante no nosso crescimento. Muito obrigado, valeu, tamo junto e é nóis. Valeu!